Olá, meus amores, bom dia! Que bom rever vocês novamente. Hoje a tia veio ministrar a aula da gente de matemática, mas antes da tia começar a nossa aula de matemática, a tia tem 3 dicas especiais para vocês de estudo. Primeira dica, você vai para um lugar bem calmo, bem arejado, bem iluminado e silencioso, para que vocês possam se concentrar na nossa aula de hoje, que é matemática. Então precisa bastante silêncio e bastante concentração. A segunda dica é que vocês levem o material didático de vocês e o material escolar, que são o livro, didático é o livro, o escolar é lápis, borracha, caderno, e o caderno para que vocês possam fazer alguma anotação que vocês acho interessante, para que vocês aprofundem mais no conhecimento de vocês, aprendam mais, certo? Nós vamos falar hoje sobre expressão numérica, mas antes de trabalhar a expressão numérica, nós vamos falar sobre a ordem da estrutura a ser seguida quando for fazer uma expressão numérica. Quando você for fazer uma expressão numérica e ela vier com parênteses, colchete, chave, eu estou falando de acordo com a estrutura da expressão numérica. Ela não se envolve tanto nos cálculos, é mais em observar a estrutura e a ordem das operações. É mais atenção, certo? Não é nem tanto a resolução, é mais a atenção. Primeiro, eu estou falando de acordo com a estrutura. Primeiro, você vai eliminar tudo que tiver entre parênteses. Depois, você vai eliminar tudo que tiver entre colchetes. Depois, você vai eliminar tudo que tiver entre chaves. Primeiro, na expressão numérica, você olha a estrutura da expressão numérica, certo? Se ela vier acompanhada de parênteses, você vai resolver primeiro o que está entre parênteses. Se ela vier acompanhada com parênteses e colchetes, primeiro você resolve o que está em parênteses, depois você resolve o que está entre colchetes. Se ela vier acompanhada com parênteses, colchetes e chaves, primeiro você resolve o parênteses, depois você resolve o colchetes, depois você resolve as chaves. Quando eu falo sobre as operações a serem seguidas, quando eu olho para a expressão numérica, eu olho a estrutura, depois eu olho as operações. Quando eu falo de operação, você primeiro vai resolver a multiplicação, certo? Mas levando o quê? Numa estrutura, se a multiplicação ela estiver entre o parênteses, você vai resolver primeiro a multiplicação. Primeiro com a estrutura, depois você vai olhar as operações, certo? Lembrando que nas operações você resolve primeiro as multiplicações, depois as divisões, depois a adição e a subtração. A tia vai explicar aqui a estrutura junto com as operações, a ordem das operações a ser seguidas. A tia colocou aqui botou 3 expressões numéricas, certo? Cada uma tem sua estrutura, cada uma tem suas operações. A primeira eu botei 6 mais 4 vezes 5. Eu olhando para a estrutura dessa expressão numérica, pela regra que a tia explicou, ela tem parênteses, ela não tem parênteses, ela não tem chaves e ela não tem colchetes, certo? Olhando para a estrutura, ela não tem parênteses, não tem colchetes e não tem chaves, certo? Ela é uma expressão simples. Olhando para ela em forma de estrutura, eu já vi que ela não tem, né? Ela é uma expressão simples. Ela nem tem parênteses, ela nem tem colchetes, ela não tem chaves. Agora eu vou olhar para as operações. Ela começou com adição, mas lembrando que nas operações eu resolvo primeiro o quê? A multiplicação. Então eu repito, o 6 mas eu faço a multiplicação. 4 vezes 5 dá 20. Resolvi a multiplicação, eu coloquei 6 mais 20. Eu encontrei 26. Então, o valor dessa expressão numérica é 26.
Na 2, a tia tá resolvendo. Na 2 eu olhei para a estrutura. Ela vem acompanhada com o quê? Com parêntese. E olhando prestando atenção, olhei a estrutura, ela é acompanhada com parêntese. O que é que eu faço na expressão numérica? Eu resolvo primeiro o que está em parêntese, depois eu resolvo o restante, não é isso? Então, se eu sei que 6 mais 2, eu vou resolver o que está entre parênteses. 6 mais 2 é 8. 8 vezes o 3 mais 5, certo? Eu repito o restante da expressão. Eu resolvo o que está em parênteses e repito o restante da expressão numérica, certo? Agora, eu resolvi o que estava entre parênteses. Agora eu vou resolver de acordo com a ordem das operações. 8 vezes 3, primeiro eu coloco a multiplicação, resolvo a multiplicação, para depois eu resolver a adição. 8 vezes 3 dá 24, mais 5 é igual a 29, gente. Certo? É igual a 29. Então, 8 vezes... Primeiro eu resolvi, primeiro a tia resolveu a estrutura, que é... A tia resolveu a estrutura, que está aí, 6 mais 2, que está entre parênteses, que dá 8. Vezes, repetir o resto da expressão, vezes 3 mais 5. Agora a tia vai resolver a ordem da operação, que quando está na expressão numérica, eu resolvo primeiro a multiplicação. 8 vezes 3 dá 24. Repito o resto da expressão, mais 5. 24 mais 5, 29, certo? A terceira, eu tenho colchete e tenho parênteses, certo? Então, eu vou fazer primeiro o que, tia? Primeiro eu resolvo o que está entre parênteses, depois eu vou resolver o que está entre colchetes. Então, o que é que a tia faz? Eu repeti 15, mais coloco o colchete e vou responder o que está entre as chaves. Primeiro eu faço, agora como no parênteses está 3 vezes 6 menos 2, primeiro eu vou resolver o quê? A multiplicação. 3 vezes 6, para depois eu resolver a subtração. Então, 3 vezes 6 dá 18. 18 menos 2. Coloco o parênteses de novo. Por quê? Porque primeiro eu resolvi a multiplicação, depois eu vou resolver a outra operação, que é a subtração. Fechei o parênteses, menos. Agora eu vou resolver o que está entre parênteses. 10, eu repito 10, porque primeiro o que está entre parênteses eu vou na ordem da operação. Primeiro eu resolvo a multiplicação, depois eu resolvo a divisão, depois uma adição, depois uma subtração. Eu olhei a estrutura, agora eu estou olhando a ordem das operações. Então, repito 10, menos 6 dividido por 2 dá 3, fecho parênteses, mais 1, fecho as chaves. Fecho o colchete, desculpa. Vou resolver o que está entre parênteses agora. Repito novamente o 15, mais primeiro eu abro o colchete e vou botar 18 menos 2. Quanto é 18 menos 2? 16. Eu vou resolver primeiro tudo que está entre parênteses. 18 menos 2 dá 16. Menos, vou resolver o que está entre parênteses. 10 menos 3, que dá 7. Mais 1. Fecho o colchete. Agora, como eu respondi tudo que está entre parênteses, agora eu vou resolver tudo que está entre colchetes. Repito, 15, mais abro o colchete e vou responder. Primeiro eu respondo o quê? O que é que vem primeiro?
a subtração, né? Vice e versa. Se a subtração vier primeiro que a adição, resolvo a subtração. 16 menos 7 dá 9. 9 mais 1. Volto de novo, porque eu ainda vou terminar de resolver o que está entre colchetes. Repito, 15 mais 9 mais 1 dá 10, que dá igual 10 mais 15 dá igual a 25, certo? Olhando para a estrutura, vocês vão olhar primeiro a estrutura de uma expressão numérica, certo? Se ela vier acompanhada por parêntese, colchete e chave, resolve primeiro o que está entre parêntese, depois resolve o que está entre colchetes, depois resolve o que está entre chaves. Olhando para a estrutura. Olhando para as operações, resolve primeiro o que está na multiplicação. Lembrando que se a multiplicação estiver em primeiro entre parênteses, você vai resolver primeiro na expressão a estrutura, o que está entre parênteses, certo? Depois o que está entre colchete, depois o que está entre chave. Primeiro você olha a estrutura para depois você olhar as operações, certo? Olhou, você vai para as operações. Resolveu o que está entre o parênteses, depois vai resolver o que está entre colchete, depois vai resolver o que está entre chave, para encontrar o valor da expressão. Deu para entender? A tia botou um exercíciozinho aqui para vocês, certo? A tia botou 6 expressões numéricas. Quero que vocês copiem no caderno de vocês essas expressões numéricas, resolvam e mandem para mim, para a tia corrigir, certo? Então, na primeira expressão numérica tem 18 dividido por 2 vezes 5 mais 6 menos 4. Na letra B, eu tenho 24 dividido por 3, mais 5 menos 19. Na letra C, eu tenho 3 mais, olha pela estrutura, como você vê que na letra C já tem os parênteses. 16 menos 4 vezes 3, fechou, menos 6 dividido por 2. Primeiro, olhando para a estrutura, você vai resolver de acordo com a estrutura. Na letra D tem 50 menos... Abrir as chaves, 40 vezes 3, abrir o colchete, 5 menos, abrir parênteses, 10 menos 7. Fechei o parênteses, fechei o colchete e fechei as chaves. E na letra E também tem uma expressão numérica. No livro de vocês tem as atividades, certo? Para que vocês resolvam e aperfeiçoem mais o aprendizado de vocês. Querendo rever essas aulas, é só você acessar o nosso site www.escolapequenospasso.com.br. Vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem. Pode também olhar no livro de vocês para tirar alguma dúvida, certo? E fazer as atividades. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula.